Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou fundador do Feutec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje um carro que não sei se eu vou dizer que é meu preferido, mas é o carro que mora no meu coração, talvez é o carro que eu tenho mais histórias de todas aí, e hoje mais uma história com o Calibra. Vocês vão ver a reconstrução do motor do Calibra, vocês viram no primeiro episódio, vocês viram no episódio no início desse ano, quando eu levei ele para o dinamômetro e a gente teve alguns problemas de motor lá, vocês vão entender o que aconteceu exatamente, porque eu mesmo fiquei muito intrigado. Vocês vão ver tudo que a gente fez para fazer todo esse motor novo aqui, inteiro, cabo a rabo, e vamos acompanhar se vai funcionar, como é que vai funcionar, se nós vamos ter algum problema e como foi o processo de fazer tudo isso aí. Estou aqui na AW Off-Road, aqui, com o meu amigo Alex Wagner, e hoje a gente vai contar essa história. Mas para contar essa história, vamos começar desde o início. Vou começar quando eu cheguei em Porto Alegre, vocês vão ver como é que eu cheguei, como é que eu vim até aqui. E vai ter algumas histórias muito bacanas aí durante esse vídeo, espero que vocês curtam. Coloquem aí na televisão, chimarrão aí, um pão de queijo, assistam esse episódio aí com a família aí. Começando aqui esse episódio, eu tô na Feutec, né? E eu tinha combinado com o Habits, grande amigo aí, né? Que foi comigo fazer as missões lá em Nova York. E ele furou, teve um compromisso aí que não pôde ir. E eu tava almoçando agora no restaurante e fiquei pensando, puta, eu tinha que achar alguém que tá disponível para me dar uma carona até lá. Senão eu vou pegar um Uber, claro, não é nem pelo dinheiro, mas é para ir lá parceria. E aí tava almoçando no restaurante aqui, daqui a pouco um cara parou para falar comigo, assista os vídeos do canal, é muito legal, né, quando alguém interage assim. E aí o cara disse, que projeto tá fazendo? Perguntou as coisas, eu disse, vou lá ver o Calibra daqui a pouco. Não posso ir junto? Eu disse, quer me levar até a Barra do Ribeiro? É 1 hora de distância, vamos lá? Vamos. E aí o cara foi pra lá, buscou o carro dele, tá vindo aí agora. Resolvi, aí às vezes é legal que encontra alguém no restaurante, que quer que seja, e o cara já conhece, sabe. Tomara que pra ele seja sorte grande também, porque eu acho que ele vai curtir o movimento. Aí foi buscar um amigo ainda que era todo vidrado em carro junto, então vai os dois aí, tô esperando eles agora. Aqui, ó, tá aí o meu Uber aí, ó, inesperado, que ataquei no almoço. Eu falei antes aqui como é que a gente se encontrou ali. Cara, que loucura, velho. Aniversário da minha mãe, num restaurante que eu sempre quis ter conhecido. Fui logo hoje, cara. Do nada trombo com esse cara aqui, velho. Que loucura. Sorte pros dois, né? Eu ia precisar chamar um Uber pra ir até a Barra do Ribeiro. É longe, 100 km. Não. Tá preparado aí, não? Não. Vai chegar lá, o Corsinha vai, né? É meio beberrão, mas tem que abastecer no caminho, talvez. Pelo menos é um GM ainda, ó, viu? Viu? Tudo a rigor já. Grande estilo. Em casa. E na verdade, conta aí um pouquinho de onde é que tua ligação com o carro e o que tu curte. Cara, eu sempre fui apaixonado por carro desde pequeno. Quando eu ia pro jardim de infância, meu pai costumava me perguntar no caminho, que era longe da escolinha, que carro é esse, que carro é esse? E aí, cara, ele sempre me pegava nos carros antigos. Daí eu comecei a estudar, ele ia trocar óleo, tudo, e ganhava revista de carro. Eu não sabia nem ler direito ainda, mas aquelas revistas Autogrife e tudo, aquelas revistas antigonas. 2002, tinha uns 4 anos, 5. Já, cara, nem sabia ler, mas já fui pegando tudo de carro, já aprendi de tudo pra nunca mais meu pai me perguntar e eu não saber que carro era. E aí, cara, nessa ligação sempre curti muito. E aí depois, quando saí do colégio, fui fazer Senai. Lá no Senai tem um professor histórico do Zol. Sim, conheço, gente boa bacana. O Anderson conhece, tem até uns vídeos da Feutec, que é ele explicando lá. E, cara, sempre acompanhando, né, o Anderson como um ídolo aí. E aí, cara, é isso aí, gurizada. Hoje aqui no Sul, tudo tem ele como referência, os amigos, tudo. Um sonho conhecer o cara. Você ligou pro amigo aí que não quis vir junto? Eu tô tentando aqui um monte de amigo, cara, gurizada trabalhando sexta-feira. Não é fácil. Isso que é foda. Pior que eu pensei o seguinte, eu até pensei, falei, vou botar um post no Instagram, assim, no Stories, e dizer assim, quem é que tá de bobeira em Porto Alegre, sexta de tarde, pra me dar uma carona. Aí eu pensei, mas daqui a pouco vai aparecer uns caras lá da puta que pariu. Aí quando eu apareceu, eu disse, show mostrando, cara. Deu certo. Que sorte, velho. Show. Nós vamos passar agora na Full Turbos aqui, que inclusive vou mostrar pra vocês aqui, a Full Turbos é um revendedor nosso muito antigo aqui. Dois de esquerda aqui, né? Aí vou reto, isso. Vamos fazer uma surpresa na Full Turbos aqui, eles não sabem que eu tô indo ali. E vou ter que comprar ver se eu pego um jogo de vela pro Calibra e talvez eles tenham um jogo de cabo de vela. Vamos ver. Vamos lá. Olha, ele vai ligar pro amigo que não tava atendendo aí. Ô meu, pelo amor de Deus, cara, que demora pra atender, meu. Eu vou dar o meu rabo se essa chamada não funcionar.
Ô meu, pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, tem um cara que quer falar contigo aqui, eu tô dando um rolê. Vou levar lá em Barra do Ribeiro agora. E aí, meu, vamos ver um Calibra Turbo lá ou não? Anderson Dick, velho. Eu tô com o Anderson Dick no carro, meu. Chega no Full Turbos agora, pelo amor de Deus. Vamos dar esse rolê, conhecer o homem. Eu vou levar ele lá em Barra do Ribeiro pra gente dar uma partida no Calibra, cara. Tá brincando? Vamos, bora? Ô meu, eu tô vendo os troços do meu casamento, mas eu vou ir dar um abraço no homem. Claro, meu, pelo amor de Deus, chega aí. Nós estamos indo na Full Turbos ali agora. Tá, eu vou lá. Tá feito, abraço. Boa. Pô, ele é apaixonado por GM também, cara. É? Tem um Que ele belga. tem? Ah, um Astra Um belga? belga de. Correu lá no. Sessão da... Um desafio lá. Sessão da turma do Rafastra, então, né? Claro, ele prepara com a Rafasta o carro lá, show. tudo. Tem uma lavagem. Rafastra da 888, várias vezes o meu Calibra. Lá tem umas 400 puxados no dinamômetro dele lá. E muitas coisas já fizemos lá com ele também, gente boa pra caramba aí. Eu tô nervoso, já até esqueci os caminhos aqui. Tipo, vamos pegar a direita ali na frente. Pior, né? Verdade. Na verdade tinha que pegar... também não sei, não sou daqui, né? Tamo perdidos aqui, vamos botar o GPS. O amigo dele aí apareceu aí, ó. Viu? Ele acreditou em ti, viu? Ah, viu? Botou fé. Chegamos aqui na Full Turbos. Vou te falar que faz anos que eu não venho aqui. Tá, e aí, chegou o amigo do cara, não? Ali, a camisa bonita aí, ó. Rapaz, atrás do filme, todo mundo. Como é que é teu nome? Daniel. Daniel. Tá, e tem uma astrinha belga também? Tem um Astra belga com o adesivo da firma. Ah, é? Tá bom, show. Vamos olhar aqui, ó. Vim fazer uma surpresa aí, ó. Olha aí, ó. E aí, gurizada? Beleza? Beleza? Como é que tá, meu? Bom, quanto tempo, hein? Tá velho, hein, meu? Essa barba te deixa mais velho também. E aí, meu? Tudo bom? Tranquilo? Olha aí. Vim te fazer uma surpresa aí, meu. E aí, cara? Vou te ver. Bonita camisa também. Olha aí, ó. Bom, dá um oi pra galera aí que assiste. Eu vim contar aqui, eu vim comprar as peças do meu Calibra e eu vou aproveitar e mostrar aqui a loja. Legal. Eu não sei se não foi a primeira do Brasil, né? Eu acho que vocês foram os primeiros revendedores, um dos primeiros, né? Foram os primeiros. Faz 20 não anos digo que praticamente. foi o primeiro, mas É. fomos dos primeiros, sim. Sim. E estão aí na luta, né? Mas sempre luta. Show de bola, meu. Vou te ver. E sabe que o Vectra aqui, eu tinha um Vectra CD, né, que eu vendi pra ti, né? Tá nativa de novo agora, tá funcionando aquele Vectra, sabia? É? Aham. Acabei de ver uns semanas atrás, o cara funcionaram, o carro tá andando. Aquele Vectra eu vendi pro Márcio de Votim. E ele vendeu com um cara de... É um vermelho, de, né? De É um Guaíba, vermelho. Não, acho que não é o mesmo. O Prata. Ah, o Prata? O Prata. Ah, eu pensei que era o antigo. Não, o GSI. Não, o GSI não. Não, o Prata. O Prata, lembrei agora, sim. Eu fiquei com ele, depois o Conrado ficou com ele. É. Bom te ver, Marco. Vamos olhar a loja ali, vou mostrar a loja pro pessoal. Fica à vontade. E aí, gurizada? Chimarrão já. Tá aí, ó, chimarrão. Tá frio já aqui. Eu tava dizendo, tava falando com teu pai, vocês foram um dos primeiros revendedores nossos, né? Quantos anos tem a empresa? 20? 20, né? Não, é que a gente começou lá, né? É, sim. Faz 20 anos. Então tá, então foram meio que 12. junto. Foi junto. Isso, É, foi bem junto, né? É, isso daí, né? E aqui estamos, ó, 10, 12. 12. Caramba. Tamo velho. 12 barba branca. É, não é só tu, né? Aqui, ó. Não, mas legal, show. Eu vim buscar eu quero umas velas pro Calibra. Tem 2669 NGK, hein? Vamos ver. Agora eu vou fazer as compras aqui, ó. Depois eu volto. Tava aqui passeando aqui no supermercado, né? Por mais que seja, o cara às vezes está acostumado assim, a dizer, mas eu sempre vejo essas coisas, mas no Brasil é diferente. E é pouca loja que tem assim com esse prateleira estoque É pouca. no Tem Brasil. uns clientes, o Finola, que estava nos Estados Unidos, ó, até pouco tempo, acho. Faz um ano, 2 anos. Ele falou, meu, aqui tem um cheirinho das lojas Parece. americanas. Tem um cheirinho da loja americana. E algumas coisas legais aqui, as admissão, 6 borboletas de Opala. Opala, Esse corpinho aqui é legal com os bicos, ó, já pra botar, né? Isso. E até tava olhando aqui, dá pra botar no Opala 6, dá pra botar tipo o corpo de Weber com esse corpo de injeção. Isso mesmo. Bota os bicos ali. E também, se quiser, o corpo de Opala com flauta em cima. E é o sistema isso aí. normal mesmo. Tem as admissão ali, Isso, as as outras. pleno. Bastante coisa legal aí, gurizada. Tem bastante coisa. Que questão de vestuário. Oi.
Filtro. Bastante pessoal, aqui é grande. Ah, essa marca eu já ouvi falar bastante. Bem, RS. A RS, ela utiliza o poliéster, que é o mesmo material do Cayenne, na verdade, né? É bom, né? Então, é um produto de primeira linha hoje em dia. Do nacional é o melhor que nós temos hoje. Um Liquid Moly aí, ó, os que eu uso no... Tu usa, né? O que eu uso... Esse jeito que tava usando. Cadê? É o... Qual deles que tu usa? Tem o minha- Ceratec, Esse aqui, ó. tem o Motor Protect, Não é esse aqui. tem o Moligem também, Não, é o... tem o aditivo. É o aditivo, mas é um esse aqui é o bisulfeto mais- de molibdênio. Esse que é o mais tradicionalzinho. Eu acho que é esse aqui. Qual que é a fórmula? Ele é cor preta, esse aí, se não me engano. É aqui, ó, MOS2. esse aí. Esse É, aqui, ó. esse é o mais Cara, esse aqui salvou o motor do meu C8 de uma maneira que não tem... Eu uso esse aqui no meu SI, né? É. Eu não arrisco, né? Então, o cara gira 10, né? Foda. Não dá pra... Tá, vamos ver minha conta aí. Eu vou levar um joguinho de vela pro Calibra não resistiva, que é por causa da FT Spark. Um joguinho de vela resistiva, que é que eu quero testar umas coisas com as duas lá. E um dosador. Esse dosador que sabe o que é? Pra scooter 2 tempos, turbo. Vamos fazer. Não consigo nos Estados Unidos um dosadorzinho assim. Esse aqui é perfeito, ó. Vai entrar num lado, sai no outro. Isso aí é esférico. Pequenininho, tem regulagem ainda. Show. Então tá. Fechou, então. Quanto é que dá a dolorosa aí? Vamos ver. Agora eu vou parar de gravar. Comprei as velas aqui, ó. Um detalhe importante, ó. Vela, tem muita vela falsificada. A gente vê até aqui, ó. O Henrique do suporte pode nos dizer, né? É verdade. Quantos clientes às vezes ligam com um defeito e é uma vela falsificada, né? É um problema difícil depois de pegar, né? É, o carro falha, tudo e a vela ruim. Então, assim, ó, não comprem vela muito barata, que ela desconfiem, tá? No Mercado Livre, especialmente. Tem que ser vela original, tá? NGK original, não me pegam as pirata. E aí o Alex, a gente tava vindo aqui, o Alex me ligou, ó, esqueci um pequeno detalhe, o downpipe do Calibra aí, ó. Só E aí pequenininho. o Henrique tava meio na feição, já trouxe aqui pra gente. Vai caber aí? Vai. Só que eu vou ter proteção lá. Pode. Tem que botar mais pra frente, vai pegar aí. Valeu? Valeu. Falou. Tá. Vamos lá então? Então tá. Prazer aí. Prazer, Anderson. Falou, gurizada. Agora estamos chegando aqui na oficina. Qual que é a tua primeira impressão aí? Cara, jamais imaginaria que teria um espaço desse aqui. Não, na viagem a gente estava conversando aqui, eu falei, não conhece o Alex, não conhece a variante amarela, nunca ouviu falar, mas quantos anos tu tem? 24. 24, tá bom, aí tá novinho ainda. A gente que tá ficando velho, pra mim o Alex é conhecido todo mundo aí, ó. E muita gente aqui do Sul não sabe do que é a oficina, né, Cara, dele aqui. inacreditável aqui. Muito show o espaço, cara. É. Que estrutura. Não, e vou mostrar pra vocês um pouquinho da oficina, mas vamos primeiro bater um papo com o cara aqui que é o Alex Wagner. Ele. Alemão. E aí? Beleza? E aí, galera? Beleza? Na verdade, eu sou um avatar agora, que eu tô dormindo lá em cima. Tô virada a dias aqui. Diz, eu até vou trocar de camiseta, ó. Aí, ó. Trocou de camiseta especialmente, né? A do Calibra, ó. Mostra aqui. Ó, essa é a série especial aí do Calibra. Eu que tô falhando aqui, tô com a do Supra, ó. Meu amigo, cara. Mostra aqui a minha. Aí. Show. Tô do Supra, mas também, não tem problema, tu mexe em Supra também, né? Fizemos Supra aí. É, Ele fez meu avatar aqui, inclusive. é? O meu avatar que tá aqui falando com vocês agora, não sou eu. Até vocês que viram os últimos episódios aí, algumas semanas que a gente foi pra Nova York, lá no Connecticut, na verdade no Colton, lá onde é que tá a Mercedes, o Habits foi comigo, né? E o Habits tem o Supra dele aqui no Brasil, que por
coincidências da vida, quem faz é o Alex, né? Na verdade... Acho que quando tava gravando lá, eu tava finalizando o carro aqui, ligando a primeira vez, primeira partida, algo assim. Até eu disse, eu intimei o Rabbit pra me dar uma carona hoje pra cá, ele se esquivou, viu? Foi pra Gramado, eu acho, hoje. Tinha que comemorar o aniversário de namoro, falando, tudo bem, tá desculpado. Mas vamos ver se até o final do vídeo eu não consigo mostrar pra vocês o Supra dele. Ele fez umas novidades aí que... Tá legal. Vou te falar, eu sou contra algumas das coisas de para-choque, tuning, coisa assim, mas eu vou te falar. Ao vivo o carro choca, é legal. O carro ficou impressionante. É bonito. Tá, todo onde passou ali foi bem feito. Não, e o Alex fez toda a parte de motor e preparação do carro, porque o carro era totalmente original, mas... E aí fez preparação de motor, turbina maior, foi embreagem, turbina maior, coletor, escape, embreagem, Fueltec, mas teve gente que trabalha, tem gente que trabalha comigo ali, o Fernando Bis fez o chicote, ajudou no mapa, o Fá lá que me ajuda em toda a parte de pressurização, intercooler, o Conei ali que trabalha comigo aí todo dia. E uma das partes mais legais que eu fiz foi que a gente ficou fuçando no anti-lag lá do Diego Iga nos Estados Unidos, e aí funcionou tão bem que eu mandei pra ele, mandei pro Fausto no Japão, mandei pra todo mundo, tudo que é 2JZ tá com esse anti-lag igual agora. A primeira vez que eu liguei aqui na oficina, desceu meu filho e meu esposo pra ver o que tinha acontecido, tava sozinho aqui. Deu um tirão e meu Deus. Ao vivo impressiona, o anti-lag é de gente grande. Vamos ver se eu consigo mostrar o carro. Tá, mas eu vim pelo Calibra, Rapaz, o Calibra deu um trabalho aí nos últimos meses. Então, e na verdade é o seguinte, o carro, vocês se lembrem, deixa eu retomar a história. Quando eu vim a última vez pro Brasil, entre Natal e Ano Novo, eu passei o Calibra no dinamômetro, tive a brilhante ideia de pensar, vamos tirar uns 700 cavalos do carro, né? Até fizemos aposta, todo mundo apostou lá 700, 800, 600, assim, no final deu 300 e pouco, acho que foi. Eu não acompanhei. Que deu quase nada, assim, porque na verdade a gente se embaranou, não digo que se embaranou, deu uma primeira passada com 1 kg de pressão e botar mais com 1 kg e falhava. E aí no final a gente trocamos bobina na época, trocamos cabo de vela. Vela tinha um monte de cada sabor ali também. É verdade, a gente foi trocando e foi fazendo um monte de coisa assim que era o que tava no dinamômetro. É um episódio só disso, aquele episódio que a gente foi visitar a sede nova da Fueltec. E aí no final não deu certo, desistimos. E aí eu pensei assim, vamos dar só uma arrumadinha no motor, né? Só uma arrumadinha, né? Os detalhezinhos. A gente foi tirar até o cabeçote na prova, foi o Tec lá, assim, eu não vi que era a missão, disse, não, abandona, vamos levar esse carro aí eu falei aí o Alex foi na Fueltec mesmo pra tirar o cabeçote, só pra, vamos só ver o cabeçote, mandar só pro Stumpf lá. E ver o cabeçote, e aí quando vê, a gente já tava desmontando a parte de baixo e aí já tava pedindo... tinha folguinha no pino já também, o motor já de vários anos, né? Aí que a gente começou a analisar o motor, então vamos mostrar de repente um pouco assim... Ele tinha uma vedação boa, o motor tava com uma compressão boa, na verdade, quem tirou o cabeçote foi o Ney, tá botando agora o resto aqui da... Ô Anderson, tranquilo. E aí, esse é o cara que tá com a mão aí, ó. O motor tava funcionando, tava bom o motor. Porque aí a parte baixa, a princípio, a compressão tava boa, tinha até uma revisão que a gente fez, a gente trocou o bronzino de biela, te lembra assim, o percalço tava bonito ainda, as bronzinas, mas foi trocado. É que esse carro ele andou muitos anos, esse motor tinha mais de 10 anos montado, até esse motor que a gente tinha montado a última vez... 2013 ali, acho que foi. 2013, né? O Rafael da Motorcar, o Rafael Cardoso, que é um cara super competente, né? Imagina o motor, acho que teve quase umas 700 passadas de dinamômetro e... Não, e trabalhando rico, e trabalhando tudo de qualquer jeito. Girando 9 pau e pouco, e tudo que vai. Então, assim, o motor tava bom. Pistão e biela tá aqui, não? Tá aqui. Fácil de ver. Bronzeamento de Mancal, que já era V025. Sim. Né? Mas muito bom. Que não tinha ainda. Aqui os pistões. Que esse pistão era um IASA, né? Era um IASA. Biela Pauter, ó. Não tinha nada, não tem nada azulado, nada. Nada. Assim, o anel não tava trancado aqui. Nada, tá tudo girando. Tudo girando, né? Bonito, não, a vedação do motor era boa ainda. O cara sempre olha se não tem canaleta apertada. Era mínimo, mas tinha, né? Uma folga de pistãozinho, assim, de pino. De pino, tem um desmontado aqui, tem um pino marcado um pouquinho, assim, dá pra ver a marca, ó. Passa a mão, tu sente. Que esses motores são pino 21mm, né? Agora veio com 22 da MTR, esse aqui é só o pistão. Sim, então o pistão, na verdade, isso aqui se limpar, dá pra vender por novo. Não digo por novo, mas... por novo não, mas dá pra montar um motor bom. Até assim. O seguinte, ó, tem alguém aí que tá assistindo e quer montar um motor com esse biela pistão aqui, me chama aí. É biela Pauter, biela super leve, uma biela boa também, né? E... Sim, aí a anel tava em dia também, né? Foi trocado agora, veio pistões da... Sim, vamos falar do motor antigo primeiro. E o virabrequim, como é que tava? O virabrequim, sim, era 0,25 e não deu mais medida para recuperar ele. Então, sim, porque aí a gente... Foi a missão dos virabrequins. Desmontei 2 motores, peguei mais
2 vira que estavam na Fueltec, de Sim. toque, nada passava. Nada passava. Aí achamos em São Paulo. Tu achou, acho que no Mercado Livre que era de conhecido, e veio ele também por standard. Mas também não pegava a medida standard. Sim, aí a missão dos virabrequim. Começou a missão desses C20 aí, que até eu não estava acostumado. Meu Deus do céu, não tem Sim, peça. é foda de achar um virabrequim, porque o virabrequim do C20Z, Diferente, né? ele é diferente dos de Vectra normal, dos Família 2. Tem um aqui, ó. Esse é o virabrequim do C20Z. A diferença que tu vê é o seguinte, ele tem 8 parafusos de volante, aqui, que é uma maneira de identificar. O do Vectra tem 6 parafusos, e a roda fônica é com 6 parafusos aqui em vez de 3. No Vectra normal é 3, o que, de certa maneira, é uma coisa melhor. E a ponta da polia, a engrenagem da ponta, é um pouquinho diferente também, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Eu achei um virabrequim desse no Mercado Livre pra vender. Aí fui descobrir, era um cara, um conhecido, Rafael Carota, lá de Campinas. Aí ele levou pro Cadu dar uma olhada. O Cadu mediu lá e aparentemente tava ok. Ou não, uma medida ia baixar pra 0,25. A gente... mas aí acabou baixando todo ele. Daí. Todo ele. Tá, ia baixar... Tem umas marquinhas de oxidação assim que não limpou. Ah, sim, aí acabou baixando pra 0,25. Só que aí qual que tá no motor é esse ou o que vem da Alemanha? Eu não sei. Tá, porque aí o que aconteceu foi o seguinte, ó. Tempo, quando eu tava pegando esse virabrequim lá, o Leonardo Fischer, que vocês já viram aí várias vezes me ajudando nas encrencas nos Estados Unidos, que é a gente brinca, é o alemão preferido nosso, na Alemanha achou um lugar onde é que tinha vários virabrequim. E aí ele pegou um virabrequim lá. E aí, na verdade, trouxeram pro Brasil e aí não sabem qual que é o virabrequim que tá agora aí. Como eu fiz os dois juntos ali... Sim, os dois deram a mesma coisa, os dois foram pra 0,25. Os dois foram pra 0,25 de biela e mancal. Tá. Aí a gente acabou fazendo os dois virabrequim, então tem um reserva guardado aqui agora. Tem sobre a medida de mancal para algum ajuste, se quiser alguém comprar, dá para ajustar a mancal ainda. Se fosse, vai usar um motor com grade, coisa que vai ter que alinhar a virabrequim, pode ajustar o motor para isso. Para esse VB. Mas a gente deixou esse aqui pro calibre. Esse motor a gente quer que dure anos, mas igual. Bom, essas coisas assim, ó. Quem tiver motor de calibre aí, quiser vender peça barata, cabeçote, pode, me chama aí também, porque eu tô comprando tudo aí. Se tiver peça de motor de calibre... Tem também umas peças mais antigas ali, que sobrou. Que isso é meu também. É teu, é um motor montado, que tem um virabrequim aqui dentro também, 0,25. Sim, tem um outro bloco aqui. Esse aqui era o do carro. Ó. Esse era o do carro. Esse era o do carro, tá engraxado com a eletricidade. Mas bom ainda, só que não daria pra retificar, tirar essas marcas aqui, ele ia perder medida de 0,25. Sim. E aí tem um outro bloco aquele. Aqui tem um bloco, um virabrequim dentro. Isso aqui era a tampinha que eu tinha do carro, né? Que é a tampinha original do calibre, ó. Agora tem uma novinha lá. Aí a tampinha de válvula, na verdade, foi o seguinte, tem um clube de calibre, o clube do calibre do RS que eu participo, que é um grupo de WhatsApp aí. E o Matheus Bert, que é um amigo meu lá, o cara do clube lá, e é um fanático por essas preciosidades. Aí ele me mandou um link na Alemanha, assim, precisamos comprar uma tampa dessas de metal, não sei o quê. Aí já que o Leonardo Fischer tava comprando virabrequim, eu falei, pergunta se o cara não tem. E ele tinha, e aí achamos essa tampa original de metal aqui. Que aí, porque os caras fazem reprodução. E aí pintou ela aqui, agora vamos ter uma tampa Opel aqui, ó. Quantos HP vai dar isso aí? Nossa. Mas pior que é legal, isso aí é bobagem, mas eu acho uma coisa... Agora motor novo, né? Então a gente falou de virabrequim. Aí onde é que tu mandou fazer o virabrequim? Como é que fez essa história? Porque é uma missão, né? É uma missão. Foi feita na Retífica Cidade ali, que eu trabalho com os velhinhos ali, que os velhinhos são bons. Tem balanceamento da Schurman ali também. E nitretar também. E nitretação também. Foi feita antes de... O nitretar é um procedimento... Depois da retífica, nitreta e faz o polimento daí. E confere de novo o empenamento, né? Mas não empena nada. Esses motores que já giraram, um virabrequim que já funcionou, dificilmente empena novamente depois de uma nitração. Eu nunca vi, pelo menos. E aí a grelha embaixo, né? Esse carro tinha uma grelha. Tem a grelha. Acho que devia ser a primeira que fizeram da Expert na época. Né? Porque é bem antigo isso aí. E já era um virabrequim alojado, então, com mancal de aço e uma grelha, que foi retificada também porque, o tempo tinha centésimos de empenamento, a gente desempenou para deixar tudo. E aí o motorzinho ficou girando assim. Tudo nas folguinhas, girando com o dedo. Aí assim, aí a parte de... O que eu fiz? Parte de biela, hoje, que nem 10 anos atrás eu montei com biela Paltra, porque não tinha Brasil, né? Nada. Era muito difícil, né? Acho que ninguém fabricava biela forjada no Brasil. Ou talvez a SPA, algumas coisas assim. A SPA, a Fortec devia ter, mas não sei para C20, talvez não. Aí, mas agora tem, por exemplo, a MTR, aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tinha pronta entrega as bielas. Aí o Marcelo, o pessoal da MTR lá, liguei lá, fizeram as bielas. Eles tiveram que mudar as bielas, porque a gente decidiu fazer os pinos 22. Porque, vai saber... Porque o pistão também era 22 já, que era um pistão de arrancada, bem dizer. A gente quis botar um pistão
melhor que tinha, mas vamos falar das bielas. Aí o que eu fiz? A gente pegou as bielas da MTR, eles também forneceram a parte de cabeçote, alguma coisa? Cabeçote os tuchos, mas daqui a pouco eu falo. Então eles deram os tuchos, que eu vou falar daqui a pouco o que fizeram lá. E alguma coisa de polia. Não, polia na frente não precisou, né? No terra foi só biela e os tuchos. Aqui foi biela. E aí, na verdade, é o seguinte, eu como sou amigo do pessoal lá, dos gringos de Caxias, eu falei pro Marcelo que eu ia lá comer um churrasco, mas eu não fui comer um churrasco. Eu pedi para eles fazerem um vídeo mostrando um pouquinho de como é que é a estrutura deles lá e até para dar uma força assim, para mostrar um pouco da indústria nacional, porque acho que é legal mostrar que agora a gente tem capacidade de fazer um carro desse com tecnologia nacional, sabe? Eu tô sim, muito focado em resolver com peças nacionais. Tudo por aqui. Porque esse polo industrial que a gente tem automotivo, principalmente no sul do país aqui, está muito forte, todo mundo é muito capaz. Tem um parque fabril muito bom, assim, a gente não deve nada, além da nossa criatividade, que a gente está sempre resolvendo um monte de coisa. Então, assim, biela agora é nacional, pistão nacional, todo ali... Embreagem nacional. Embreagem nacional. Mas vamos fazer o seguinte, ó, assistam aí para vocês verem um pouquinho da estrutura da MTR ali em Caxias, porque eu mesmo não fui lá pessoalmente, tô devendo a visita, mas por isso, já que eu não fui, pedi para eles mandarem um vídeo, eu vou adicionar aqui para vocês conhecerem um pouco melhor e eu também ver como é que é o processo deles ali. Legal, né? Bacana ver uma indústria nacional. E aí, na verdade, a próxima coisa nacional, pistão, né? Pistão da FP. Porque naqueles pistão que eu tinha ali era IASA. Que até tem ligação, né? O pessoal no final, a Argentina aqui é próximo, e pistão muito bom. Eles têm conhecimento, já usam também outros motores aí também. Sim, até tem uma bandeira lá no fundo lá da IASA. Aqui tem do novo e do antigo, que a gente acumulou durante as histórias aí, tá pendurado aqui. E aí o legal foi que a FP, falei com o Martim, falei com o pessoal lá, até porque o Kaká é o guru dos pistão, né? Se tem um cara que enche o saco de fazer cavinha, de fazer desenho e de detalhe, e que pelo que eu entendo ajudou muito, inclusive a FP para aperfeiçoar os produtos deles, foi o Kaká, né? E aí o Kaká disse, não, pega um pistão FP, pede o tal, como é que é o negócio? Que tem a anodização dura agora. A anodização dura, que é um processo diferente, né? E bota o pino 22 pra gente... fazer para poder abusar, né? Porque uma das coisas, o pino pequeno, na verdade, ele tem um encosto menor, né, no pistão, então ele acaba, a bucha, especialmente da biela, acaba cedendo mais, né? Isso aí agora é tudo do mais moderno que tem, assim, já que o que sofreram no passado, talvez esteja o mais novo update tá nesse carro agora, de bucha de biela, de parafuso de biela, de tudo, assim, acho que tá bem legal. E aí dos pistões, o pistão eu pedi, como eu também não fui visitar pessoalmente, minha vinda para o Brasil é meio curta, né? Então não dá para fazer um tour. Aí eu pedi pro Martim, o pessoal, fazer um vídeo lá, e eles fizeram um vídeo bem bacana, até vocês vão ver aqui a edição deles, dá para ver, impressionante a fábrica. Assistam o vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha que o nível que a gente está no Brasil, muito legal. Olá galera, tudo bem? Eu sou o Martim da FP, estou aqui para agradecer para o Anderson e toda a equipe da Fulltech por mais uma oportunidade, projeto do Calibra do Anderson, fazendo os pistões para o motor dele. Estamos aqui com uma amostra do que é esse pistão, foi feito para ele um pistão do GM20 C20 GC com as 4 cavas, um pistão anodizado, inteiro anodizado, forjado, com a liga de alumínio 2618. Esse é um pistão para mais de 1.400 cavalos, é o pistão que utiliza na arrancada, já é feito para pino 22, é diferente do pistão convencional para os carros de rua. Os carros de rua, mesmo turbo, que tem pino 21, esse daqui já é para um pino maior. O diâmetro do alojamento passa a ser aumentado, por causa que aumenta a resistência, diminui a flexibilidade do pino. Lógico, não adianta colocar um pistão com pino 22 e não mudar o material do pino, nem da biela. Tem que colocar no mínimo, para esse caso,
um pino H13, um pino 300M ou um pino TP1, que é o que tem de melhor hoje na atualidade. Cavas são superdimensionadas para poder estar utilizando um comando maior e aumentando as válvulas. Esse banho que vocês estão vendo aqui, verde, é uma anodização dura. Ela protege o alumínio contra o desgaste, melhora a lubrificação e diminui o processo de desgaste normal do pistão no alumínio, quando tem contato direto com o cilindro. Esperamos que atenda a todas as necessidades e expectativas do Anderson e de toda a equipe. Mais uma vez, obrigado. Estamos juntos para os próximos projetos. Viram aí que bacana a estrutura da FP, né? Então, de parabéns. Olha, orgulho aí de ver uma empresa brasileira também com tecnologia assim. Aí dá para fazer, eu já fiz com eles lá, estão 100% customizado, tudo customizado. Todo ele. É impressionante o método. Até usinado por dentro, tudo, com teu logo, com numeração, com flecha. Eu vou te falar, a agilidade deles aqui dá de 10-0 nas empresas americanas. E outra que a biblioteca deles, eu acho que eles estão com uma biblioteca boa de informação. Então, se tu manda um pistão original de um carro lá, eles têm a informação desse pistão para ver como vai fazer o deles, né? Isso tá bem legal isso aí. Tá, e a embreagem, vamos mostrar a embreagem, porque essa é uma coisa que era muito particular nesse carro aqui, né? Porque velha. Vou pegar a velha agora. Porque esse carro aqui, pra vocês terem uma ideia, nem sei quantos anos atrás, eu acho que eu tinha uma BMW, uma M5 V10, que eu tive... Ó, o Alex tá sorrindo aqui. Porque eu comprei esse carro em 2011, 12, dei um Azira na troca dinamitado, quer dizer, um Azira na troca refeito. E comprei a BM, cara, foi o melhor carro que eu já tive na vida, mas a primeira viagem que a gente fez para a Argentina, para o Uruguai, falei para não vender. Primeira viagem que a gente fez para o Uruguai, eu e o Alex junto, em 2010, 11, e as patroas junto também. As mulheres, os filhos atrás. Filho do Pedro. O Pedro, só. E a Thaís estava grávida, a gente não falou para ninguém. A esposa dele estava grávida. Sem bebê lá, já não estava entendendo direito. Mas aí quando a gente foi para o Uruguai, essa maldita aqui estragou lá no Uruguai. Com a minha M5. Com a M5. E aí, bem na época, a gente tirou a embreagem, eu comprei uma embreagem nova, tinha que vir sem trocar a marcha do Uruguai. Ele entrava em proteção, acho que andava em quinta marcha, que acho que era 1.00 de relação. E ficava. Mas o V10 tocava. Vinha fácil. Que carro? Eu vou comprar um carro desse de novo. Sabe que o Pedro, o sonho dele é esse carro como primeiro carro. Acho que eu tenho que... O ouvido da criança nunca mais esqueceu daquela viagem. Tem que realizar esse sonho dele, né? Conta a parte depois aí, que a gente parou pra jantar. Comprou o carro, me pegou e a gente saiu pra jantar. Eu cheguei, a gente ia no Vectra que ele tinha lá. Chegou de M5 V10 ali. E o Anto dirigindo. Disse, quem sabe a gente para pra jantar ali. Largou a chave em cima da mesa e eu puf na chave. O Anto estava preocupado com a velocidade que a gente estava andando. Disse, rapaz, o carro foi preparado pra andar 300. Não. Pior que aquele não vou dizer a velocidade que a gente viajou. Mas... A gente viajou 80. Sim, 80. Bom, e aí a embreagem, só que assim, quando a gente desmontou a embreagem pra ver na época... Era uma engenharia. Era engenharia, cara. Assim, isso aqui pra 2010, ali 2008, é um negócio muito bacana. Com 2 discos HD. 2 discos HD e... Na época não era HD, a gente que fez HD, né? Isso, era lona. Era 2 de lona e a gente modificou os discos pra HD e ela é 2 discos, ela tinha e ela é grande, né? O diâmetro é muito grande. Então a superfície dela é muito maior. Sim, ela freia um carro de 2 toneladas com 500 HP, né? E aí a gente pegou e colocou ela, e aí a gente viu, não é tão difícil fazer, tem que fazer um anel centrador aqui pra caber o rolamento. E uma, como é que chama? Uma luva. Adaptação aqui de uma luva com a estria do câmbio pequeno, né? Do câmbio pequeno, né? Porque olha a grossura da prisa da M5. Impressionante a diferença, então, das prisas aí. E aí, na época, a gente botou essa embreagem e funcionou muitos anos, né? Só que... Aqui é o BMW. Funcionou muitos anos. E aí... Só que, ao mesmo tempo, ela começou já a perder material, aí a gente trocava pastilha, aí os discos começaram a gastar. E aí... Faz um barulhinho também. Ela começou a fazer um barulho estranho. E aí como ultimamente... Isso também é outra coisa, ó. Há 10 anos atrás não tinha embreagem nacional de qualidade. Se for pensar, quando montamos o meu Mazda, a gente botou Clutch Masters, né? Sim. Porque não tinha nada nacional. No Brasil era platô de alguma coisa com... Sim, sempre era embreagem feita, né? E agora no Brasil, a Ceramic Power eles têm um projeto nacional, os caras fazem tudo em CNC mesmo, assim. O chapéu, fazem
realmente toda a peça muito bem feita. E aí eu falei com o Peterson lá da Ceramic Power, falei, vou te mandar a embreagem que tem agora, faz aí então uma 2 discos, só que eu falei, cara, eu quero lona... Estou fazendo 2 discos Kevlar agora. Kevlar, né? 2 discos Kevlar, né? E até eu vou fazer o seguinte, para não me meter no trabalho deles, assistam um vídeo que eu pedi pro Peterson gravar lá um pouco do como é que é o processo deles, como é que eles fazem, muito legal a estrutura também, orgulhosamente empresa nacional aí com tecnologia que dá de 10 a 0, assim, nível mundial mesmo, assim. Então assista esse pedacinho para vocês entenderem um pouco melhor como é que é a estrutura. Que também dá para ajustar para o teu perfil, para a tua customização. Eu faço vários tipos de embreagem lá com ele, e direto com eles, claro, tento aproveitar tudo que eles já têm de padrão. Mas se tiver que fazer uma diferença ali, sempre consegue ajustar para o teu uso, né? Peso de volante, o tipo de aplicação, um monte de coisa. Agora com Kevlar, que também era novidade no Brasil. Eu já usei também Clutch Master no passado, mas agora a gente tem disponível aqui no Brasil para usar, já nas alturas, com as nossas estrias aí de Dodge, de Gol, de tudo. Então, sim, que ainda o Alex faz muito carro off-road, né? Então o off-road também usa muito. Usa bastante, a embreagem. Tem que ser forte a embreagem, não adianta. Quando tem HP, não vai fugir de embreagem. Então vamos ver um pouco da estrutura deles lá para vocês entenderem aí como é, que bacana que é. Fala pessoal, sou o Peterson da Ceramic Power aqui do Brasil e eu vou mostrar para vocês a embreagem que a gente fez aí para o Calibra do Anderson. Essa aqui é a embreagem que estava lá no carro, é uma adaptação que eles pegaram uma embreagem BMW, inclusive é de revestimento orgânico. E aí nós fizemos essa embreagem, que é uma Multidisco Extreme, platô fabricado em alumínio, as placas e o volante de aço, porém com uma diferença. Essa embreagem vem com os discos de Kevlar. E por que o disco de Kevlar? O disco de Kevlar ele traz mais conforto, ele deixa o acoplamento mais suave, não trepida. Ele é um material intermediário entre o revestimento orgânico e a cerâmica. Então ele aguenta maiores temperaturas e torque do que o revestimento orgânico, porém um pouco menos de resistência à temperatura e ao torque do que a cerâmica. Porém, falando de desgaste, ele dura até 2 vezes mais do que a cerâmica. Então, ele não agride aqui a pista da placa, do volante. Então, essa é uma embreagem de 2 discos. Ela é indicada para uso de rua, até 600 cavalos ou 70 kg de torque. E aí, eu vou deixar umas imagens aí para vocês também da fabricação, da usinagem aí dessas peças. Então dê uma olhada aí. Agora eu tô aqui na fábrica e eu vou mostrar uma parte da fabricação para vocês. Então aqui é a parte de usinagem. Aqui está fazendo o volante. O material vem bruto assim. E depois ele vai pegando forma. E aqui está fazendo a placa intermediária. Aqui já tem algumas peças prontas, o platô, a mola membrana e as torres para poder ir para a montagem. Bacana a parte aí das embreagens, né? Então, transmissão atualizada. Esse carro aqui ele tem um câmbio M32. Isso, um câmbio de Cruise. Cruise 6 marcha, que na época chama M32, é o código dele. E na época, acho que ele saiu por 2000 e pouco ali, 2012 né? Tem esses câmbios. E ele é de 6 marchas, porque originalmente o Calibra vem com um câmbio chamado F20. E alguns carros vieram com F18, talvez. Eu não sei daí. Eu não sei se é 20 ou 18 ou 20 é a mesma coisa praticamente, só tem uma pequena diferença, que eu não sei qual que é. E a carcaça deles é um pouco diferente. Supostamente o F20 aguenta um pouquinho mais de torque. E aí o pessoal muitas vezes adaptava o F23, que é um câmbio do Astra. É um G-Trag com 3 eixos aí já. É mais forte mesmo que ele. Só que aí o M32 que é o diferente, que é uma geração. Esse M32 é muito comum nos Estados Unidos. E, inclusive ele é o mesmo do Cobalt americano. E foi até muito fácil ter blocante para ele. E ele tem uns upgrades de rolamento, né? Porque originalmente ele vem com uns rolamentos plásticos. Mas ele é um câmbio bem mais robusto do que um F20, sim. E do que um F23 também. Originalmente ele é bem mais robusto. Bem mais, né? Não, tanto que pau que já deu esse carro aqui. E eu instalei também naquela S10 do Vicente Origi. Fez esse câmbio também. Que aí usa um motor
um câmbio transversal num motor longitudinal, que era projeto dele e eu adaptei esse câmbio 6 marchas lá também. E, pô, eu ando com pneu 46 e tudo, tá com spool no meio, não aguenta o desaforo. E aí fica 6 marchas, assim, tem que adaptar o varão, tem que adaptar, tem que cortar a longarina. Mas ele parafusa no bloco original. Na época eu me lembro de ajudar só na teoria, não botei a mão na prática dessa embreagem aqui também. Eu acho que na época quem é que fazia? O Branco, acho, não sei quem é que fazia. O Branco fez, o Diogo. O Diogo fez o Rafa fez o motor também. Muito amigo já botou a mão aí. Eu sou amigo de todos também. E aí tem as partes de juntas, né, do motor. Isso é. Porque aqui não é tudo de prateleira, né? Não, tudo específico. Inclusive esse bloco agora, para aproveitar o número de motor e tudo, que ele atua no documento, a gente encamisou ele, porque ele já estava com pistão 87,5 ali. Sim, e eu tenho pistão 88. Mas a folga a gente não tinha pistão, ia ficar com uma parede muito mínima. O que vamos fazer? Fazer todo um outro bloco, aí já tinha todo o serviço da grade embaixo, com os bancais de aço, aí ia levar mais tempo para fazer ainda e sempre tem data, quando chegar, aproveitar um pouquinho, né, assim, vamos pensar um pouquinho, a gente pensou durante uma noite assim, vamos usar o bloco que já tá do carro, que aí não precisa mexer em documento, nada, e aí outra missão, para quem tá acostumado a fazer isso aí ou não é fácil botar uma camisa como deve ser. Até várias pessoas que eu tava conversando, várias pessoas que nem a FP, o Martim falou, cara, a camisa tem que saber o que tá fazendo, senão... É chato, e assim, ainda corre o risco de dar algum problema. Se corre o risco, a gente sabe disso, né? É difícil explicar, às vezes, quando o cliente nunca fez nada e a gente vai fazer um bloco encamisado, mas como antes já tá acostumado a só fazer performance, mas a gente faz da melhor. Com toda a técnica, a gente tem que aprender ao longo da história, troca ideia sempre com os amigos, porque... essa rede que eu já falei até outras vezes de mecânicos aí, eu não posso me queixar que sempre todos me ajudam, vários. Aí, vocês já entenderam, né? Tipo assim, a chance no final das contas esse carro bater arranque e não misturar água com óleo, de funcionar. Vai funcionar bem. É pequena, viu? Então aqui que a gente faz, usa todo o conhecimento e todo esse pessoal que tá aí para auxiliar e atender, tipo assim, a junta ali, uma junta especial que o Matheus da Comp fez lá, a junta especial, com o aringue especial, que o Java usinou para mim até vou botar umas fotos, assim. Como o Alex é péssimo em filmar as coisas aqui, eu pedi para ele filmar as coisas, mas ele só trabalha, ele não filma, né? Eu vou botar umas fotos aqui durante do que ele falou, mais ou menos. Talvez vocês já viram as fotos aí, porque o editor, o Gregório, já se ligou disso aí. Mas... É grande a árvore de fornecedor para fazer um motor igual aquele ali, imagina? Retífica para abrir cilindro, depois você tem que botar o cilindro, aí torque flete, folga de cilindro, brunimento, né? Camisa nacional, Rio Sulense, que não é, que é tipo, o pessoal às vezes tem preconceito contra marca nacional. Para motor de rua, até, sei lá, 600, 700 cavalos, não tem problema nenhum botar uma Rio Sulense assim, tanto é que casa perfeito com os anéis, faz o assentamento de anéis, tudo, é muito bom, né? A gente conhece as Darton aí, eu também fabrico camisa, quando não tem Darton eu acabo fabricando aqui, mas é uma mão do tamanho do... até por falar em fabricar camisa, acho que esse aqui foi um que tu fez, né? Quando não tem, a gente fabrica, né? Esse aqui é o motor lá do Cobalt do Mano, lá. Que é um bloco billet, ó. E aí 4 cilindros. E essa camisa tu que fabricou? Fabricamos aqui. Caramba. Eu sei o material, porque anos eu... O Alex tem muitos anos de fundição aí, na verdade, né? Então tu conhece muitas coisas de material. A gente conhece. O que aprende não esquece, né? Então a gente consegue aplicar nesse... Aí, esse aqui, ó, só pra mostrar, é o bloco billet da Expert para o Ecotec, ó. GM Ecotec. E com camisa, obviamente, né? Um bloco sólido, né? Sem água, para arrancada. E aí tem... Biela MTR, ó. O pistão não é FP ainda, mas vai ser. Vai ser, né? Tem um jogo importado. O virabrequim aqui, bem bacaninho. É um Bright, né? Um junta também. Olha o sobrecárter aqui, como é que é, né? O cárter embaixo. A junta aqui. Assim que foi a junta do meu também? É parecido. Só essa aqui a gente usou uma sabó cortada com aringue de bronze. E essa aqui é uma de cobre. Com um o-ring de bronze vai ser agora. Show. Nós estamos se lembrando agora das coisas. Então o carro tem também a admissão da Expert, né? Tem bicos injetores também agora. Bico injetor nacional, né? Que foi o Tech by MRB, né? O Roderjan lá, time dele que fabricou, desenvolve os bicos ali. Bobina também, As bobinas são nossas da Feotec, né? Obviamente a injeção eletrônica Feotec é meio chovendo molhado. Mas o carro tem praticamente tudo agora nacional, né? Se for pensar. Nacionalizamos. A bomba de óleo é argentina. Falone, Argentina, que inclusive, ó, para quem tem GM Família 2, a sugestão é compra essa bomba Falone aí, que é a melhor que tem, que mais a pressão. A gente testou todas as bombas, compramos desde a bomba do 2.4, 16, do 8 válvula, do Calibra, do outro, do 16. Nada, nenhuma. Tem que ser a Shadec, tem que ser com 2 pontinhos, tem que ser fabricada
com não sei o que do dia, não sei o que, tem aqui tem 3 pontinhos. Nada, nenhuma funcionar. A melhor que funcionou, a Falone, que inclusive é super barata aqui no número. Mas é fácil de achar, não é difícil. É fácil de achar, muito boa, é que mais a pressão de óleo. Vamos ver agora. Agora com as folgas. Porque quando ele tava de folga de Mancal de Bi, te lembra? Ele tava dentro das folgas ainda, assim, possível. Tudo um centésimo acima, mais ou menos, do desgaste que tinha. Sim, e aí uma parte muito importante, que na verdade é o seguinte, daquele episódio que vocês viram quando a gente passou no dinamômetro, aconteceu a primeira acelerada que eu dei, uma acelerada uns 9 mil e poucos RPM, ele caiu e eu acho que entortou válvula. E aí ele ficou dando tiro no escape, assim, ficou dando uma falhada que a gente não entendeu muito bem. E aí foi quando eu decidi assim, cara, vamos abortar aqui, que tem um carro falha, tem alguma coisa e tá soprando escape. E aí a gente falou, a primeira coisa, tanto que a ideia original era só tirar o cabeçote, né? A gente acabou fazendo tudo o resto porque não achou que... O só nunca é só, né? Mas aí quando a gente tirou o cabeçote, a gente pensou assim, vou mandar pro Juninho Stumpf lá, né? Pra Stumpf Cabeçotes. E vamos pedir para ele descobrir, né? Tomara que ele ache uma coisa muito errada. E até vou fazer o seguinte, eu vou botar o vídeo para vocês verem aqui do Juninho mostrando, porque ele gravou exatamente o que ele descobriu, o que ele fez no cabeçote, vocês vão entender um pouquinho melhor. E foi legal ver o procedimento deles aí. Fala galera, sou Jorge Stumpf Jr., tô aqui invadindo o canal do Anderson para mostrar o que a gente fez no cabeçote aí do Calibra, que passou por uma repaginada. Ficou bem legal, o cabeçote já tem aí mais de 600 passadas no dinamômetro, conversei bastante com o Anderson sobre isso, né? Então a gente resolveu trocar algumas coisas, ele tinha alguns desgastes e para mostrar assim, uma das coisas que foi trocadas foram as válvulas, né? O pessoal da MTR mandou para nós válvulas, mandou tucho, mas vamos comentar das válvulas por agora. A gente manteve o tamanho, né, das válvulas, mas a gente trocou pelo principal motivo que a gente trocou os tuchos também. Esse carro ele tinha uma falha na marcha lenta que a gente não conseguia entender bem o que era, né? E o Anderson até comentou, pode ser alguma coisa elétrica aqui, mas eu não achei nada. Então poderia ser alguma coisa em relação a tucho, utilizava tucho hidráulico. O comando são comandos importados da Chiric, de excelente qualidade, mas ele não estava aceitando muito bem essa questão do tucho. Então a gente tirou esse tucho hidráulico, a gente colocou um tucho de um diâmetro maior de 34 mm, porque o alojamento dele já estava meio desgastado, né? Um cabeçote que já tem bastante horas de voo aí, então a gente trocou tucho, aumentou 2 mm no diâmetro e já deixou 0 bala. A gente usinou em CNC aqui todos os alojamentos. Deixa eu virar ele aqui. Então a gente colocou tucho novo. Como o tucho ele não tem mais essa peça aqui dentro, ó, essa peça que é do hidráulico, ele é bem mais baixo. A válvula que estava no cabeçote, que era essa válvula aqui, ela ficou curta. Então a gente teve que alongar a válvula, a gente usou uma válvula mais comprida. Os canais da trava aqui os canais ficaram na mesma posição, né, para manter a carga de mola, mas a gente deixou a válvula mais comprida e agora o tucho ficou 100% mecânico. Então a gente mediu as folgas, deixou tudo certinho, a luz das válvulas aqui, e acredito que se tivesse qualquer problema em relação a tucho, essa falha ser algo relacionado a isso, com o que a gente fez aqui agora, a gente elimina qualquer possibilidade de acontecer isso, né? O carro se comporta muito bem, ele tem 500, 600 cavalos com 1 kg e pouquinho de pressão, então é um carro que tem bastante potência. Então a gente ajustou folga de comando, né? A gente planeou a face de cima aqui, mandrilhou para estava um pouquinho folgadinho também os alojamentos do comando. Parte de duto a gente não mexeu, que a gente já tinha feito há bastante tempo atrás e está bem legal, ainda está bem atualizado em relação ao propósito do carro, que é um carro de rua, não é um carro de pista. Então foi feita a troca de válvula, as molas a gente manteve as mesmas, que é de um prato de titânio, tem kit da Supertec, então estava legal, a gente conferiu todas as cargas de mola, estava bem bacana, a gente percebeu que elas não perderam carga. Então basicamente a gente fez uma revisão no cabeçote, fez a troca das válvulas, fez a troca dos tuchos e deixou ele 100% vedando, 100% ajustado, e agora o Anderson vai montar lá e vai testar. Acredito que agora essa falha, se for alguma coisa aqui relacionada a cabeçote, vai desaparecer e o carro já era bom, vai ficar melhor ainda. Então, isso aí galera, valeu! Então viram aí da parte do cabeçote, então ele botou os tuchos 34, maior, né? Mas eu não sei se ficou... a gente tava na dúvida se os tuchos estavam meio que trancando nos pratos, assim, tinha a impressão que tava meio apertado o tucho pro pratinho. Não sei qual que é o efeito disso também, mas é uma outra possibilidade.
Uma coisa que a gente viu agora, como mexeu no alojamento do comando, né? Não entra mais a tampinha de tornear. Por isso que eu perguntei se tinha feito o alojamento, aí agora a gente viu no vídeo que sim. A tampa de sensor de fase não tá pegando certo. E... Bom, mas o cabeçote ficou uma obra de arte, né? Legal. Eu até mandei um cabeçote reserva pro Juninho lá, nem precisou nem usar, né? Vamos ver se deixar preparado. Vai pro brick? Não, isso aí não vai vender. E outra coisa que eu acho que eu nunca mostrei propriamente, ó. Mas esse escapamento aqui, esse abafador aqui especialmente, quem fez foi um grande amigo, André Becker aí. É um cara que eu aprendi muito, eu já contei muita história com ele também. Ele é o que tinha a Audi RS2, aquela vermelha que me vendeu. Então ele fez esse abafador aqui pra mim. E esse do meio também, não? Não, esse do meio... Acho que sim. Acho que sim, né? Os dois, né? O Cap eu tinha feito aqui na oficina. Aqui com e aí tu que instalou. Depois... Não, aqui também, esse eles instalaram lá em Porto daí. E aí fizeram um escapamento aqui de inox, que é um escapamento de 3 polegadas de inox, né? Que é, pra potência aqui do carro, tá tranquilo. Agora já estamos no lugar. Uma coisa que a gente fez aqui, a gente tirou... O Fernando Bitts, que refez toda a elétrica do carro, né? Daqui a pouco a gente mostra melhor ali. Tiramos a bomba de retorno de óleo da turbina que tinha antes, né? Porque a turbina é muito baixa aqui, ó. E retornava com uma bomba. Então agora a gente botou um nível direto e não fumou mais. Tem agora um certo nível, porque essa turbina, o central dela é bem menor que a outra. É verdade. Né? Mas já tava a bomba instalada aí, né? O carro tem ar-condicionado. Aqui tem radiador de óleo, ó. Um filtro lavável. Filtro lavável. E o radiador de óleo fica lá na frente, lá em cima. Intercoolerzão aqui na frente. Aqui ainda falta fazer a marca do ponto agora, que esse carro não tinha, quero fazer agora com o carro. Não, você não precisa fazer. Não precisa nada? Não, porque o Calibre é conhecido assim, a roda fônica. Tá com na pinha, não precisa? Não muda. Fica tranquilo. Muita gente pergunta aqui das rodas. Essa roda aqui que eu tenho é uma Brayton, ó. Chama GT Race. Deixa eu ver aqui, ó. Salto torque, então. Race GTSR, ó, 18 por 7 de largura. Esse carro merecia uns freinhos maior, né? Já teve uma vez, agora tá um CD aí no meio da roda. Isso, já foi de pista, já foi de arrancada, já foi de rua, agora é de rua. Já teve alguma fase, já teve nele. Tá, agora é o seguinte, agora vamos tentar pegar e vamos ver se bate arranca daqui a pouco aí, tá? Estamos chegando. Vamos trabalhar, vamos parar de gravar fazer agora. Um brequinho, trocar o óleo. Enquanto que a gente tá agora aqui esperando para falar do carro, tem um projetinho que a gente se empolgou, eu e o Alex. Que é esse Audi aqui, ó. E que é um A3 2007. Uma A3 2007 com câmbio DSG, né? Que a gente estamos muito próximo de controlar o câmbio DSG via Fueltech, tá? E aí a gente precisava de um carro mula aqui para testar isso aqui. Logo apareceu um aqui. E aí apareceu por sorte. Por sorte. Só que aí, claro, o cara mesmo que é para testar um negocinho. Já que vai, né? Já que vai mexer alguma coisa. Aí já vai a turbina aqui, ó, da DNT. Fábio Alarcon, que é amigão das antigas aqui, ó. Turbina nacional também, coisa boa. O pessoal da RS lá também com essas Sim, que tem tudo peça desses carros, né? Os bicos, bobina, essa bobina de performance. O que mais usou aqui? Coletor da SPA, né? Escape, admissão da Sim, porque como é que é o coletor original? Ele é... O coletor original é esse de plástico, né? Todinho de Sim, plástico. todo de plástico, ó. E a SPA tem um coletor muito bacana de alumínio. De alumínio fundido. Já para botar bico também, né? O bico na verdade vai no cabeçote, mas ele tem, o bico tem toda a base. Eu não vi de perto, eu não peguei na mão ainda o coletor que não chegou. Sérgio da SPA, amigão também, parceiro nosso, gosta de umas encrencas aí também. E vai receber o upgrade também de intercooler, então vai acordar o motor, ó. Acredito que acorda. Show. Esse vai ser legal de brincar aí, ó. Audizinho A3 aí, ó. Esse aqui, ó, fica a dica, ó. Quem vê um DSG, um DQ250 dando sopa no ferro velho, compra, viu? Vai ser o melhor investimento que vocês vão fazer aí. Confia em mim. Algumas horas depois aí, ó. Algumas horas. Não, é facinho, né? Motor montado. Olha aí, ó. Cara, ficou legal, hein? Dá pra melhorar umas conexões. Polidinho aqui. Polido lá pelo John Polimentos também, que é uma fera. Muito legal. Isso é bom. Sempre que tira o coletor tem que polir. Aqui o Westgate, eletrônica, filtro de ar, as bobinas CDI. Tampinha agora, que luxo, hein? Injetor. Tem coisa que esse carro aqui tem borboleta eletrônica, né? Também. Agora tá um EGT4. E agora, a ventoinha que deu problema agora aqui, vamos ter que... Quebrou o fio, vamos deixar sem aquela, mas tem as duas na frente, vamos ver se ele dá conta. Aqui, ó, já que não tá fazendo nada, quer dizer, agora tu ajuda como cameraman aí, ó. Opa, vamos lá.
Tá, não? Não puxou óleo ainda? Ainda não. Não. Não, acho que vai faltar RPM aí pra puxar. Vamos ver. Mais um pouquinho. Mas ó, a compressão tá quase 100. Hã? Vamos mais um pouquinho. Ah, agora deu pressão de óleo. Já deu 4 kg de pressão de óleo. É mesmo? Uhum. No arranque? No arranque. Tá bom, hein? Tá, e aí? Vamos tentar funcionar? Vamos. Modo noite, ó, pra como fica melhor de ver, ó. Aí, ó, bom trabalho, meu. Então, a força de todos os envolvidos aí, Vá. todos têm que se sentir agradecidos aí. Você sim. Parabéns aí, meu. Tá? Que missão, hein? Tá aí, de novo. Coletor de aderente. E aí, primeira partida? Uma bela em cima, né? Do coletor sempre. Isso aqui não se preocupem, viu? Como o cara monta tudo com óleo, com graxa, ou alguma coisa fica, ele tem que queimar assim. Até a própria polida aqui, né? Tá aqui, ó, dá pra ver, tem óleo ali, tem a graxinha. Tem que queimar todo o coletor agora. Sim. É. Deixa eu atualizar a injeção ali. Vou desligar, tá? Tá. Vou bater. Tá bem? Ah, sim. Não, mas tá show. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui e a gente começa a mexer. Primeira funcionada, ó, que a gente acabou de desligar o carro, inclusive dá pra escutar o barulho da turbina, ó. Não sei se vocês escutam no vídeo aí. Impressionante girando ainda. Uma sangradinha, embreagem. É, pra então, ajudar. Aí eu falei, agora vamos gravar, vamos falar sobre o drama, né? Porque agora o carro não tá debriando aqui, parece que não deu altura ou não deu
ou não tá, ou tem que sangrar. Vou tirar o resto do ar aqui para ver também. Né? Porque como mudou drasticamente tudo, né? O rolamento ali, esse é um câmbio adaptado, as coisas tudo diferente. Então é difícil acertar. Às vezes ele fica 2 milímetros fora, já não dá altura de embreagem, né? 1 milímetro fora. Então agora vamos ver se a gente consegue achar uma alternativa aqui de ver. Tomara que o sangrar resolva. Mas tirando isso, cara, o motor tá bonitinho assim, tá tudo certinho, tá. Com pressão depois. Dá pra escutar, não, com pressão é até o que dá pra escutar os tuchos mecânicos, né? Porque antes era tucho hidráulico. Mudou muito isso no carro. Antes era tucho hidráulico, agora tá com tipo 30, 35 de folga lá, que o Juninho deixou lá. E aí dá pra escutar claramente, não escutava nada, mas é normal, né? Eu até não me incomodo com isso, acho que prefiro que funcione. O carro tá com uma lentinha de 900 RPM, tivemos que acertar ali nos injetores um pouquinho, mas relativamente tranquilo. Tô curioso pra andar com ele depois. Agora vamos ver se a gente consegue regular a altura. Vai querer passar aqui no dia, não? Não sei, tô pensando. Vamos jantar nas cucas. Temos que amaciar ele, né? Como é que é? Diz que tem que... Mineral, brequinho. Vamos dar uma funcionadinha, vamos ver. Primeiro tem que se preocupar em engatar as marchas, depois a gente... Se bem que pro Dino dá pra chegar engatado, né? Não, tem que sair. Não, tem que sair. Bom, vamos ver agora se conseguimos fazer, mas de todos os problemas, o menor até agora. Entram assim, quase no limite. Pensar. Não sabe o que é isso aí, né? Só tirando pra arrumar. Só tirando o câmbio. Ai. Mas é pouca coisa. Bom. Vamos fazer o seguinte, vamos dormir. Deixar ele se acalmar, vai que amanhã a gente bate arranque e ele funciona. Já aconteceu comigo essas aí. É bem coisa mecânica, assim, né? Ou dar uma volta com ele pra ver, né? Eu posso dar uma volta das minhas com ele, assim, pra você. Peraí. Se alinha. Vai saber, né? Tem que subir um pouquinho, viado. O pedal. Mas, cara, eu acho que a missão de hoje tá cumprida aqui. Vamos... Não, mas dá pra ir mais um golinho, deixa eu pensar um pouco. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos tentar dar uma voltinha para ver se ele engata as marchas, ver se dá uma gastadinha na embreagem, se assenta, sei lá, alguma coisa assim. E vamos... Deixa o Alex dirigir. Primeira voltinha, dando posto aqui, abastecer. Até que engata, assim, daquele jeito. Tem que ser meio jipeiro engata, o jipeiro engata. Bem engatando assim, estragando os engates. Mas, cara, ficou muito legal o desenho. Essa agora tem que cuidar pra tem que botar a mão aí. Ninguém pode botar a mão no coletor, que tá bonito. E a gente tá fazendo nosso flex fuel aqui, ó, 5 litros de gasolina e o resto de etanol. Voltamos agora da voltinha, a embreagem começou a colaborar, né? Sentou um pouquinho. Já dá pra andar, ó. Não filmei pra vocês porque não tava nem preparado pra filmar, tava totalmente escuro dentro do carro, né? Ia ser só um barulho de motor. Mas fomos abastecer, fomos até a entrada da rodovia ali, que é uns 10 km, amaciamos, fizemos aquele processo de amaciar o motor, segura com tal RPM. 8.000 RPM, não. 1,5 kg de pressão de tudo. Pior que a gente botou 2 kg de pressão, não viu? Eu achei que eu tinha botado 0,5, tava 2 kg de pressão no mapa ali, mas tá tudo certo. Não tá falhando, tá bonitinho. Ó, tô contente pra caramba aí. Eu mais ainda. Quero agradecer esse cara aí que, além de
de parceiro de negócios, é uma baita amiga. Eu vou, em nome do Anderson aqui, como ele me agradeceu, eu quero agradecer todo mundo que trabalha com esse tipo de serviço aqui e sabe quanta gente, quanta máquina envolve para a coisa sair certo. Que é difícil fazer isso aí, não é uma coisa simples, é muita medida, então nem todo mundo tem todas as máquinas, nem todo mundo tem a mesma solução. Então, quanta gente que foi envolvida aqui para salvar esse motor aqui, esse bloco, né? Não, mas ó, e tu que maestro de fazer tudo funcionar. Porque não adianta nada ter um monte de gente, um monte de máquina. Ah, não, tem que ir atrás e buscar o resultado. E uma coisa que eu vejo de ti, assim, tu é o cara que tem que ser o certo. Então, tipo, cara, esse virabrequim não dá. E aí não dá, se não dá. Não adianta discutir com o Alex, tem que arranjar o virabrequim que dá. Mas tá certo, né? Depois... É que a mecânica não aceita, né? Desaforo, né? Claro, porque tu sabe o que vai dar certo, o que vai dar problema, tu quer fazer um negócio pra não te incomodar, né? Porque o cara vai fazer. Pro cliente também ficar satisfeito. E assim, o que eu gosto de fazer é de não mexer mais nesse motor, ou que seja. Montar e ficar entregar. bom. Que nem o Rafa fez aí, durou 10 anos, eu quero... Se durar 10 também, eu tenho que pagar esse vinho lá pro Rafa lá. Show, mas que legal. Me deu muita dica também, passou a instrução toda, o que tinha feito, né? Então, Deus o livre. Só agradecer. Muito legal. Obrigadão, meu. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Agora tu tem que ir num churrasco lá nos Estados Unidos comigo. Vamos. Tá? Vou te convidar pra uma aí. Vai estar aprontado, vai ter uns encrenca lá. O que só que eu boto ele pra ele acabar lá, pra ele mexer nos Estados Unidos. Vamos botar ele numa encrenca. Não, pessoal, mas beleza. Acho que foi legal o episódio. Se tiver mais 10 minutos aí no episódio, não acabou agora, vocês vão ver mais alguma coisa. Mas se não tiver, encerramos o episódio aqui. Tô feliz pra caramba. Vou curtir o carro agora uns dias aqui. Motor novo, tudo novo, embreagem, cabeçote, motor, olha... Perfeito. Feliz pra caramba aí. Já vimos que deu potência, que dá pressão, que funciona. Tchau. Vamos pra próxima.